Olá, tudo bem? Bom dia. Espero. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula do nosso Upgrade Class. Hoje faremos a aula número 11 e o tema de hoje é Crescendo em Cristo. E eu convido você para orar nesse momento, para convidar o nosso Deus para participar conosco dessa aula. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque nesta manhã suas misericórdias se renovaram e por causa delas não somos consumidos, Senhor. Seja louvado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. E obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de conhecermos mais da tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja trabalhando na mente aqui de cada um de nós, inclusive do pastor José Catumbella, para que ele tenha a sabedoria de explicar e nós tenhamos a sabedoria para entender. Que mais uma aula seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos louvar ao Senhor com o hino Nossa Inspiração. É que deu algo errado aqui, só um minutinho. Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Agora nós vamos passar então a palavra para o pastor José. Pastor, muito bem-vindo de novo aqui ao Upgrade para mais uma aula. Que Deus te encha de sabedoria para poder nos auxiliar na compreensão da palavra de Deus mais uma vez.
Amém. Pastor, deixa eu só ajustar uma coisa com você, não sei se é possível. A luz assim atrás de você tá bem ofuscando assim o seu rosto. Você consegue virar um pouquinho mais de lado assim, É isso, ou é girar o isso que eu, computador? é isso que eu tenho tentado fazer, e tanto é que eu tenho pensado em mudar de lugar, só que como eu estou aqui em um apartamento e esse Ah, é o horário de silêncio, se eu ir para um outro quarto, talvez eu vou acabar atrapalhando o sono de algumas pessoas. Mas vamos tentar aqui. se você está usando, não é notebook, você está usando celular, Isso, ele está encostado em alguma coisa assim? tá. Meu notebook. Eu vou tentar ver aqui alguma coisa. Acho que se você só girar ele para o lado, eu acho que talvez dê certo. Para o seu lado direito, talvez. Eu tento fazer isso, mas... Nossa, calma aí. Você tá vendo o reflexo que ele faz alguma coisa, cara? Ô, pastor, mas, ó, agora eu acho que está um pouco melhor, assim, pelo menos não está. Calma aí, vou fazer um exercício. Eu tô vendo que você já está fazendo uma gambiarra aí, né, pastor? Eu sou boa de fazer gambiarra aqui também. Será que melhorou um pouco? Eu acho que está bem melhor. Melhorou? Uhum. Para você tá bom aí? Não tá. Excelente. Tá bom. Ok. Pegar minha Bíblia aqui. Para vocês ali está tudo tranquilo. Podemos prosseguir assim? Ok, acho que agora para mim está ótimo. Então podemos seguir, né? Então Ok, pastor. vamos fazer essa uma oração breve mais uma vez. Querido Papai dos céus, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida e obrigado pela alegria de começar o dia na tua santa e bendita presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, esteja conosco, fale mais uma vez no nosso coração por intermédio da tua santa e bendita palavra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos através da sua presença, do Espírito Santo, que nos ajuda a compreender todas as coisas. Nos entregamos a ti e o fizemos isso pela fé. Em teu nome, Senhor. Amém. Bom, irmãos, nós hoje temos uma temática bastante importante, né? Que é crescendo em Cristo, ou crescimento em Cristo. E são vários assuntos importantes que a gente tem para conversar em relação a esse assunto. É, eu já vou pegar aqui minha Bíblia, se você puder também pegar sua Bíblia, acho que vai ser importantíssimo. Ok. Quando a gente fala sobre o crescimento, eu fiz aqui uma gambiarra de lugar. Ok. Irmãos, quando a gente fala sobre o crescimento, é muito importante essa expressão crescimento. E eu estava analisando, estava estudando assim, estava relendo o livro de Gênesis com muita atenção. E um detalhe que me chamou muita atenção também é que a gente vai percebendo ao longo da narrativa bíblica que o crescimento acaba sendo algo natural, tanto antes do pecado e depois do pecado. E a temática de hoje é justamente isso, crescimento em Cristo Jesus, ou crescendo em Cristo, se você preferir. Então isso acaba sendo interessante porque você veja só,
Quando Deus vai criando todas as coisas, você percebe que no começo Deus ele coloca a luz, a densas trevas dissipada no mundo. O mundo que era sem forma e vazia, agora começa a ganhar estrutura, começa a ganhar corpo, começa a ganhar uma forma. E nessa sequência, Deus ele vai criando várias outras coisas. E nós vamos ter a presença depois das plantas, inclusive dos animais. E é interessante que na ordem de tudo isso, a ordem de Deus é sempre uma e sempre foi clara, que essas coisas possam reproduzir, que elas possam crescer. Então a gente percebe de maneira clara que o crescimento acaba fazendo parte do processo natural da criação de Deus. Mas é interessante porque quando o pecado entrou no mundo, o pecado acabou interrompendo essa sequência natural do desenvolvimento. E algo que fica bem nítido para a gente é, inclusive, uma criança que nasce, por exemplo. Uma criança que nasce, a mãe ela tem um esforço muito grande para que essa criança possa nascer. Mas após o nascimento, a gente percebe que a mãe, ela tem uma alegria e um prazer muito grande de pegar o filho, de compartilhar esse momento com aquelas pessoas que estão ao redor. E a vida em si, ela começa com um choro. E na medida que a pessoa vai passando os dias, de certa maneira a pessoa precisa evoluir, precisa crescer. E para isso, a pessoa precisa de mantimento sólido, de cuidado, para que o desenvolvimento da pessoa seja um desenvolvimento adequado, quer seja um desenvolvimento intelectual, quer seja físico, tudo isso requer um cuidado. Mas agora imagina uma mãe que acabou de dar à luz a um bebê, ou até mesmo a uma nação que está se desenvolvendo, crescendo, mas de repente aparece uma outra nação forte que tenta guerrear com uma nação que estava ali feliz, tranquilo. Por mais que eles tentam reverter a situação e vençam uma batalha, mas a verdade é uma: essas pessoas nunca mais viverão com muita tranquilidade, porque a mentalidade do desespero, do medo, torna-se uma realidade. Então, o pecado fez isso com a humanidade. O pecado foi um intruso. O pecado rompeu as expectativas humanas. E com base nisso, o ser humano não vive mais um crescimento, não vive mais uma tranquilidade que poderia ter se não houvesse pecado. E nesse sentido, nós estamos falando sobre o desenvolvimento do cristão que deve acontecer inteiramente ligado em Cristo Jesus. Agora, para que a gente possa ter um crescimento, tem uma frase que eu gostei bastante quando eu estava estudando. A frase diz assim: a vida começa com a morte. Interessante, né? Então, a nossa fala de hoje, o nosso estudo crescendo em Cristo Jesus, ela vai se basear em dois elementos principais. Nessa frase, a vida começa com a morte. Com a morte de quem? Primeiro ponto que nós vamos ver, começa com a morte de Cristo Jesus. E o segundo passo é que ela também começa com a morte, mas a morte do próprio eu. E a partir dali, nós conseguimos nitidamente termos um desenvolvimento. Portanto, para isso, eu gostaria que alguém pudesse, para o nosso estudo ser um pouco mais interativo, lermos o texto de primeira Colossenses, capítulo 1, versos 13. E se alguém também quiser preparar é, Romanos 8:1, é um texto que a gente já tem em mente, que a gente já estudou bastante, mas acho que é interessante lermos também, né?
Alguém gostaria de ler? Pastor, o primeiro é Colossenses Só o livro de Colossenses, primeiro Colossenses, capítulo 1, verso 13. 13, né? Isso. Diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ok. Ele nos libertou em que mesmo? Como é que diz a leitura mesmo? Da escuridão. Da escuridão. Eu estou com Então, uma versão, linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. Talvez esteja o termo diferente, né? não, a ideia era essa mesmo, dar essa ênfase, né? Então, veja só mesmo. A Bíblia fala que em Cristo Jesus houve libertação. Jesus, ele nos salvou da escuridão. Por que que esse texto é importante e relevante no nosso estudo? Acontece que quando o ser humano peca, Adão, ele não simplesmente perde o domínio, mas, de certa maneira, quanto mais a humanidade foi se desenvolvendo, o pecado tem sido até então uma realidade constante e abrupta na vida do ser humano. Então, o medo e a vergonha acabam se tornando consequências do pecado. E nós não devemos ignorar que as forças demoníacas estão trabalhando para a destruição da vida humana, o que significa dizer que a realidade do pecado, infelizmente, é uma realidade tão dura e tão crua e nua diante dos nossos olhos. Mas com base nisso, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é esse homem justo que apareceu e ele morreu por toda a humanidade. Só que a morte de Cristo de Jesus, a morte de Cristo Jesus, ela é tão importante porque a cruz de Cristo Jesus, ela fica no centro. Para quê? Não foi apenas uma morte normal, mas foi uma morte de modos ou de maneira a libertar o ser humano, mas também colocar poder à disposição do ser humano. O que significa dizer que Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele triunfa, ele torna-se soberano. Jesus ele está acima de tudo e de todos, e não há ninguém superior a Cristo Jesus. O que significa dizer que se Jesus ele veio a esse mundo, ele morre para muitos, e aqueles que o aceitam, eles agora também não simplesmente têm o direito de serem chamados filhos de Deus, mas eles também possuem autoridade no nome de Cristo Jesus. Porque agora Jesus é quem cuida dessas pessoas. Jesus agora é quem dá poder sobre essas pessoas. Por quê? Porque o ser humano precisa ter esse desenvolvimento na sua vida cristã, esse crescimento, mas isso também é feito na base da confiança com o poder que é disponibilizado em Cristo Jesus. Em outras palavras, se Jesus Cristo não morresse na cruz do Calvário, se Jesus Cristo não viesse a esse mundo para dar a sua vida em favor do ser humano, porque a nossa vida agora vivemos uma vida de substituição, uma vida substituta, de maneira nenhuma teremos a oportunidade de termos um crescimento em Cristo Jesus. O crescimento só é possível porque Jesus ele nos dá essa autonomia, nos dá esse direito, nos dá essa graça, nos dá essa misericórdia. Porque na morte dele nós encontramos forças e encontramos poder, porque agora o mal não domina mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, quando a gente lê também o livro de Romanos 8, é um texto que a gente já tem em mente, 8, capítulo 8, versículo 1. A Bíblia nos deixa muito claro que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O ser humano por si só, a gente já falou isso de maneira muito clara várias vezes, o ser humano por si só, ele não tem condições naturais para se desenvolver, para crescer, se não estiver ligado na fonte que é Cristo Jesus. E o legal de tudo isso é que a Bíblia nos apresenta nesse contexto que apesar das forças demoníacas que estão trabalhando para atrapalhar a vida do ser humano, colocando várias outras coisas, a Bíblia nos dá certeza que em Cristo não temos apenas poder para suportá-las, mas a Bíblia também nos ensina que agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Isso é tão legal porque a Bíblia nos mostra de maneira segura que Jesus é tão supremo, Jesus é tão maior, mas ele também está ao nosso lado. O que significa dizer que não há nada superior que possa atrapalhar, que possa nos separar do amor desse Deus tão grande. Eu gosto muito de um texto, e eu não estou lembrando agora o capítulo, especificamente o verso, mas está em 1 João. De repente, talvez deve estar no penúltimo capítulo, ou no verso 1, nos versos 8. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina assim: durante o crescimento da vida cristã, às vezes você e eu teremos algumas dificuldades. Às vezes terão alguns erros que serão difíceis de lidar com ele. E João ele fala assim: se o seu coração te acusa em relação a algumas outras coisas, lembre-se de que Deus é maior que o seu coração. Isso é tão importante porque às vezes nós nos torturamos com algumas coisas, nos matamos com algumas coisas, mas o fato é que Jesus, ele tem operado em nós. Jesus, ele tem nos dado disposição. Às vezes o nosso coração é enganoso, a gente tem que ter em mente isso daí também. Apesar de a gente se esforçar, a gente buscar, terá momentos difíceis porque nós estamos lidando com a realidade do pecado. E onde é que consiste, então, o crescimento em Cristo Jesus? O crescimento em Cristo Jesus consiste, então, numa vida madura, numa vida que cresce gradualmente, que vai se desenvolvendo, que vai se apegando em Cristo Jesus, em que as circunstâncias que vão acontecendo não se tornam coisas suficientes ao ponto de abalar a vida do crente e o crente abandonar. Mas não, apesar das ondas que aparecem na vida, o crente ele aprende a se apegar unicamente em Cristo, porque na vida de Cristo Jesus, o crente não simplesmente tem a segurança, mas também ele tem o poder, a graça que Deus disponibiliza para que o crente continue crescendo em Cristo Jesus, apesar das dificuldades que o mundo possa nos oferecer. Agora, o livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, apresenta uma condição muito legal. É, eu leio aqui na minha versão, minha Bíblia. Romanos capítulo 6, versos 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos mostra de maneira muito clara que a partir do momento que uma pessoa peca, não temos como escapar. O salário do pecado é a morte. Mas a boa notícia que a Bíblia nos dá é que fala assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A graça ela foi disponibilizada, mas a graça não é uma graça barata. A graça teve um preço, e isso custou a vida, o sangue do Filho de Deus. Jesus foi e Jesus é até então e continuará sendo uma pessoa perfeita. O que aconteceu na cruz do Calvário foi literalmente a substituição. O que significa dizer que Deus. E alguém já prepara até 2 Coríntios, só para a gente aplicar esse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 19. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa compreender é que o pecado é muito cruel. Nós não temos uma noção assim de maneira tão exaustiva do quão cruel é o pecado. E eu fico imaginando, Adão, ele um dia foi criado por Deus. Adão foi o primeiro ser a pecar. Só que Adão, ele morreu num contexto em que a degradação do pecado não era tão maior. Então Adão, ele morre, mas ele vê o seu próprio filho sendo assassinado. Imagina a mentalidade de um ser que não conhecia a morte, não conhecia o que é ver uma folha murchar,
não conhecia o que é ver um fruto apodrecer, coisas se perderem. Após o pecado, ele começa a enxergar todas essas coisas. O mundo começa a mudar. O filho começa a morrer. Ele começa a envelhecer. Eu fico imaginando o choque que Adão teve com a realidade do pecado. Algo tão cruel, algo tão amedrontador. Então Adão ele morre. Mas só que já se passaram milhares, a gente pode dizer assim, muitos anos desde que Adão morreu. Nós já estamos há mais de 2000 anos da distância desde a vinda de Cristo até os dias de hoje. O pecado, ele tem sido devastador. Nós temos visto várias coisas nesse mundo, guerras, terremotos, enfim, assassinatos, coisas assim terríveis. O crescimento do ser humano hoje é muito baixo em comparação com aquilo que foi a realidade primária da criação de Deus. Então, eu imagino, no primeiro encontro dos salvos, Adão encontrar e ver as pessoas tão pequenas e frágeis e degradadas pelo pecado, o mundo destruído de maneira completa através do pecado. Eu tenho a percepção que Adão ele vai parar e vai refletir e possivelmente chorar pelo caos que o pecado trouxe. Com isso, eu quero dizer, irmãos, que o pecado é tão sério e o pecado é uma realidade em nossa vida. E é um caso tão sério que, para ser pago, uma vez que o salário do pecado é a morte, e nós nascemos pecadores, e nós merecemos a morte, o preço foi tão alto que isso custou o sacrifício de uma vida perfeita e completa, e não a vida de qualquer pessoa, a vida de um Deus, para que você e eu possamos viver. Então, a cruz do Calvário, ao mesmo tempo que ela traz propriedade suficiente para a nossa salvação, através do sangue de Cristo Jesus, que vai nos purificar de tudo, ali nós temos a realidade crua do quão Satanás, o inimigo, é mau, do quão duro é o golpe do pecado. Então, o crescimento em Cristo Jesus deve-se a partir do momento que o cristão percebe que nós vivemos em uma guerra, em uma batalha entre o bem e o mal. E de que lado a gente deve estar? No lado da verdade. E precisamos crescer em graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Porque agora já somos considerados como filhos de Deus. E agora alguém poderia ler esse texto, 2 Coríntios, por gentileza? 2 Coríntios Isso, 5:19. exatamente. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Exatamente, veja só. Por intermédio de Cristo, Ele está fazendo com que nós, seres humanos, possamos ser amigos de Cristo novamente, possamos ser aceitos. O que esse texto está dizendo? Está falando do ministério de reconciliação de Cristo Jesus, ou seja, Deus Pai, Ele se reconcilia com os seres humanos através de Cristo Jesus. Aquele que não conhecia o pecado, ele se tornou pecado. Ele agora carrega o pecado para que eu e você possamos viver. O que significa dizer que o que aconteceu na cruz do Calvário é literalmente uma troca, é uma substituição. A dor que Jesus passou, o sofrimento que Jesus passou, o castigo que ele levou, a coroa de espinho que lhe foi colocada, tudo isso era algo que nós merecíamos, era algo que nós poderíamos ter carregado, mas ele faz essa troca. Em troca da nossa morte, ele decide morrer por cada um de nós. E Jesus ele decide então carregar os fardos. Ele consegue carregar a dureza. Isso é algo que o ser humano não conseguiria fazer por si só. Então Jesus faz para que o ser humano possa ser habilitado. E na morte de Cristo e na sua ressurreição, Jesus ele consegue o domínio da humanidade, o resgate da humanidade. Satanás ele perde as forças, perde o controle, perde a autoridade diante de Deus, porque agora Jesus, ao vencer a morte,
ele traz consigo também a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado. E o crescimento em Cristo Jesus consiste justamente nos benefícios que o cristão tem de usufruir da graça e de crescer sem medo e na confiança e na autoridade que ele recebe em Cristo Jesus. Por isso que Jesus, quando esteve nessa terra antes de ir para o céu, ele olhou para os seus discípulos e ele disse: toda autoridade vos dou. Os discípulos, eles têm autoridade. Por qual razão? Porque agora eles têm a presença do Espírito Santo. Agora, um texto muito interessante também é a gente analisarmos um pouco. Eu só vou ler Mateus capítulo 4, verso 4. Não vai dar tempo de a gente analisar, mas só para a gente ter uma pequena percepção. Isso é tão importante, irmãos, porque eu me lembro que no penúltimo estudo que nós tivemos, eu não me lembro agora qual foi a irmã, eu acho que talvez foi a irmã Cris, ela perguntou se haveria possibilidade de Cristo pecar quando ele esteve aqui nessa terra. É uma pergunta muito interessante, muito mesmo. É importante sabermos, irmãos, que o plano da salvação ela tinha sido já estabelecido antes da fundação do mundo. Pode colocar Mateus 4, verso 4. Mas o capítulo 4 é interessante, né? Porque eu vou ler o verso 4. Queridos irmãos, quando Jesus veio aqui nessa terra, não foi uma encenação, foi uma realidade. O céu não fez um teatro. O palco onde tudo começa são dois lugares. Primeiro, o foco é a adoração. E isso, a batalha, começa na mente. Mas o mundo é a esfera, é o lugar onde as coisas vão acontecer. E quando Jesus ele esteve aqui nessa terra, é, a grande pergunta que lhe foi feita é: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Verso 4, Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Satanás ele fez de tudo para que Jesus pudesse pecar. Satanás ele tentou de várias formas para que o plano da salvação pudesse ser fracassado, para que o ser humano pudesse estar perdido de maneira completa. Porque o problema seria muito grande. Se Jesus pecasse, ele não teria como nos salvar, porque na verdade ele precisaria de um Salvador. Mas graças a Deus, esse Jesus Cristo, o homem, ele morre na cruz do Calvário, porque ele venceu o pecado. E na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, está acabado, é porque o plano da salvação foi executado e foi cumprido de maneira perfeita. Agora já não há mais condenação para aqueles que aceitam a Cristo Jesus. Agora Satanás não tem mais autoridade, Satanás não tem mais poder sobre nós, porque a nossa vitória é a vitória de Cristo. Jesus agora ele está sentado à direita do Pai. Ele está diante do trono de Deus. E nesse trono ele rege todas as coisas. E logo em breve esse trono estará diante de nós. O que vai acontecer é que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória, o trono de Deus, Jesus Cristo, ele estará nas nuvens e todo olho o verá. As pessoas estarão diante do grande Deus, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Por quê? Porque o pecado estará sendo escancarado. A glória de Deus estará ali de maneira clara. E aqueles que não se preparam, aqueles que não amam, aqueles que não crescem, infelizmente, eles não suportarão a glória de Deus. E Apocalipse 7 diz que eles pedirão que os montes caem sobre eles. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, alegremente eles olharão para Deus, olharão à direita, onde Deus está sentado no seu trono, e eles dirão: este é o Senhor que nós aguardamos. Cristo Jesus. Aquele trono que agora era tão distante, estará bem perto, porque dentro de mais algum tempo, Jesus habitará com seus filhos, e ele reinará com eles, e serão felizes,
ou seja, seremos felizes para todo o sempre. Então, a vida começa com uma morte. Para que você e eu pudéssemos viver, alguém precisou morrer. E esse alguém chama-se Cristo Jesus. Agora, tudo terminou por ali? Não, não terminou por ali. Nesse crescimento é necessário mais uma morte. Para que a vida seja uma realidade, alguém precisa morrer. E como nós falamos no começo, nós estamos falando de duas mortes. Primeiro, a morte de Cristo, que foi uma morte substitutiva, né? Uma substituição, para que você e eu possamos viver. Só que agora Cristo nos dá todas as condições necessárias para vivermos, para crescermos na graça e no conhecimento e nos desenvolver. E para isso é necessário mais uma morte, que talvez seja uma das tarefas mais difíceis, que é a morte do eu. Irmãos, a Bíblia é muito clara. A nossa luta não é contra a carne. Nós não estamos aqui para lutar contra os nossos irmãos. Nós não estamos aqui para termos outra batalha. A batalha é espiritual. E a grande pessoa que a gente precisa vencer somos nós mesmos. Nós precisamos morrer para que Cristo possa viver em nós. Eu quero terminar um pouco antes, porque no final eu quero contar uma história real para vocês que aconteceu no meu país e que ilustra melhor o que nós estamos falando. Mas antes disso, vamos para Gálatas, capítulo 2, versos 19. Eu vou pedir uma outra pessoa, se alguém que deseja ler, de repente, Gálatas 2:19, e nós também vamos ler Romanos 6, verso 6. Eu nem vou pedir a irmã Cláudia, porque ela está digitando para a gente. E Romanos 6:3. Eu vou pegar aqui também um capítulo. Isso vai ser interessante, porque nós estamos falando da morte do eu. Agora, enquanto vocês estão procurando o capítulo aí, é importante salientar também que nessa morte do eu, existem algumas marcas, existem algumas evidências de que o eu morreu. Então, nesse momento, nós vamos falar da morte do eu. E nós vamos apresentar algumas características importantes que demonstram claramente que nós estamos tendo um crescimento em Cristo Jesus. Agora, o que nós vamos dizendo, nós vamos olhar para a nossa vida. Se essas marcas, essas características se aplicam em nossa vida, se é uma realidade em nossa vida. Se ela for, é porque nós estamos tendo um crescimento com Deus. Nós estamos no caminho correto. E se não tiver essas marcas na vida de alguém, se porventura não haver, que seja um momento para fazermos um exame de consciência e rever o nosso crescimento com Deus. Tá bom? Alguém achou ali o livro de Gálatas, capítulo 2, verso 19? Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim... perdi aqui, peraí. 2:19. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Amém. Seria interessante se você fizesse essa leitura até o verso 11. Eu acho muito bonito essa passagem da Bíblia. Pode continuar até o verso 11. O 19 e o 20? Não, perdão, até o 20. Pode concluir o próximo versículo, perdão. Tá. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé ao Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Que texto bonito. Eu acho que esse texto nem precisa mais de argumento nenhum. O texto em si, ele é um argumento muito forte. Então, Paulo é aquele homem que chorava. A gente vê o crescimento de Paulo, porque Paulo, no capítulo 7, ele chorava tanto para que ele pudesse ser liberto do corpo, né, dessa morte. Mas no capítulo 8 ele vence, ele fala que agora não há mais nenhuma condenação. Por quê? Porque ele aprendeu a viver pela fé a vida do Filho de Deus. Ele fala, já não sou mais eu que vivo, não é mais o que eu quero, não são mais os meus desejos. Eu cravei tudo isso para que Cristo possa reascender, para que Cristo possa viver.
E a Bíblia nos chama exatamente nesse convite. Nós, naturalmente, nós somos maus. A nossa vida é vida de crueldade. Mas agora precisamos permitir que Cristo nasça em nós, que Cristo viva em nós. Precisamos negociar isso com Cristo, termos uma vida de princípios. Temos que ser pessoas acessíveis, de fácil trato, pessoas que amam. Isso precisa ser evidenciado tanto na nossa busca no pão diário e tanto na nossa vida com o próximo. E para isso, existe um elemento que a gente não precisa ignorar de jeito nenhum: a presença da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Isso está em João 14, verso 16 a 17. Mas eu vou ler o texto que eu separei aqui, que eu pedi para ler, que é Romanos 6, versículo 6. Diz assim: sabendo isto que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja, em Jesus nós temos poder para não sermos mais escravos. Nós agora somos filhos de Deus. E por mais que a nossa mente às vezes possa nos acusar de alguns erros do passado, de algumas dores, nós precisamos lembrar que Jesus esqueceu das coisas passadas. Jesus nos perdoou. Jesus nos dá força. Ele nos habilita a vivermos uma vida centrada nele. Mas quando fizemos isso de coração, quando fizemos isso pela fé, porque somente no nome de Cristo Jesus há poder e a salvação para todos aqueles que creem. E Paulo compreendeu isso. Ele entendeu que as coisas velhas tinham que ficar. E a vida que ele vivia, vivia pela fé no Filho de Deus, para que ele pudesse ser completo. Agora, João capítulo 14 nos fala sobre a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa muito importante. Mas é importante também enfatizar o versículo 3 desse capítulo 6. Ela fala assim, verso 3 do capítulo 6 de Romanos ainda: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, verso 4, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O cristão é chamado a viver uma vida de transformação, uma vida de santidade. Jesus, ele fala que devemos ser santos, assim como o Pai é santo, assim como ele é santo. Por quê? Porque a palavra, ela nos santifica, ela nos dá poder, ela nos dá autoridade para que isso seja uma realidade em nossa vida. Então, veja só, se Jesus ele morre de maneira pública, o mundo testemunha tudo isso. Os mundos não caídos, eles são testemunhas ocular da entrega total completa do Filho de Deus. Nós também deveríamos, pois, nos entregar de maneira pública e viver uma vida em santidade e em conformidade com a palavra de Deus. E um símbolo muito real para fazer isso, para demonstrar a morte e a ressurreição e vivermos em novidade de vida, é através do batismo. Através do batismo, nós testemunhamos de maneira pública que agora a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida pertence aonde? A Deus. Pertence a uma pessoa, a um Senhor. É por isso que eu entrego. Porque quando a gente mergulha na água, dentro lá ninguém consegue respirar. Então é uma demonstração, uma simbologia de uma vida que está sendo sepultada. E quando ressuscitamos, voltamos, ou seja, quando levantamos, voltamos a respirar novamente. É um novo fôlego. Isso, de maneira simbólica, representa não só a presença do Espírito Santo em nossa vida, mas o trabalho que ele estará operando em nossa vida, dali em diante. É por isso que os pastores eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados e para a salvação das pessoas. A boa notícia, irmãos, é que Deus não apenas perdoa, mas ele também nos purifica. Ele nos torna limpos. Eu acho que se Jesus apenas nos perdoasse, o trabalho não seria completo. Mas graças a Deus,
nós somos purificados. Por isso que o processo da santificação precisa ocorrer quando? Todos os dias que aprendemos da última vez. A nossa vida precisa ser constante. E para finalizar, eu não queria até negligenciar esse texto muito importante, porque eu quero contar a historinha para vocês. Vamos ler João. João, acho que esse texto vai ser importante. Ok. João, capítulo 14. Eu já achei aqui. Antes que eu possa ler, eu vou dar oportunidade, se alguém gostaria de ler. 14, verso 16 e 17. 16 e 17. Exatamente, por favor. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém. Muito obrigado por essa leitura linda, irmã Rosana. Amém. Pergunta para você, irmã Rosana, que leu esse texto. A Bíblia fala que esse conselheiro vai estar conosco por quanto tempo? Segundo a leitura. É, Martin está falando, ok, pode falar Toda a vida, toda a por vida. toda a eternidade, né? Exatamente, a Bíblia fala que ele está conosco sempre. Que notícia maravilhosa. Então, veja só, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está presente na nossa vida, está à nossa disposição para nos habilitar, para nos convencer do pecado, do juízo e nos habilitar para toda boa obra, para sermos pessoas justas, sermos pessoas honestas. Agora vejamos, se nós vivemos com o pecado acariciado sempre, anos e anos, anos e anos e anos e anos, talvez seja porque nós não estamos nos beneficiando da graça de Deus, do Espírito Santo. Se nós somos as mesmas pessoas, não há crescimento em nossa vida, nós não estamos nos beneficiando da graça de Deus. A grande realidade é que todo aquele que chora, que se coloca à disposição a Deus, que se entrega de maneira completa, Jesus ele vai efetuando na vida dessa pessoa. Ele vai realizar o querer dele para que essa pessoa viva uma vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo ele está trabalhando para quê? Para moldar o nosso coração. Para que assim como Paulo, pela fé, possamos viver e andar em novidade de vida. Isso é muito bonito. Agora, eu só vou citar alguns textos é, e ali eu vou falar das marcas que a gente pode ter. Primeiro, uma vida espiritual e uma vida que está em crescimento é uma vida que é refletida pela presença do Espírito Santo. Na semana passada eu estava pensando o seguinte, irmãos, veja só, isso é interessante. Jesus Cristo é uma pessoa que na minha cabeça eu falo assim que é a única pessoa que passou nessa terra que talvez não precisaria orar. Jesus não tinha pecado, irmãos. Jesus era justo, Jesus era perfeito. Mas se você perguntar, a pessoa que mais orou e que mais dependeu, sabe quem foi? Foi Cristo Jesus. Isso me arrepia. Eu falo assim, Senhor, se Jesus teve uma vida intensa de oração, quanto mais eu que sou falho e pecador, meu Pai, por que que eu iria negligenciar essa vida de oração? Então, uma vida transformada, o reflexo também é uma vida de quê? De oração constante com Cristo Jesus. Então, veja, o primeiro texto que você pode separar é João 14, 16, 17. Primeiro, uma vida no Espírito. E depois uma vida de oração. Você pode ler depois o livro de Efésios, capítulo 6, versos 18. Isso precisa ser algo que tem que ser uma característica em nossa vida.
Em terceiro lugar, uma vida de estudos. O famoso texto vai ser Salmos 119, verso 11. A Bíblia nos convida a guardarmos a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra ele. Nós precisamos passar tempo estudando a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. E eles dizem que amam a Cristo Jesus, mas há muito tempo deixaram de ter o contato do dono da palavra. Através da oração, nós falamos com ele, com Deus. E através da Bíblia, nós ouvimos o Senhor falando. Como que a gente vai ter discernimento? Vamos entender a vontade de Deus se não tivermos em contato com a Bíblia? Jesus ele falou de maneira muito clara. Ele é o caminho, a vida e a verdade. E ninguém vai ao Pai senão por ele. E se Jesus ele é a verdade, ele também diz em João 17, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é o quê? É a verdade. Não temos como sermos purificados e sermos limpos se não tivermos em contato com o quê? Com a palavra de Deus. Uma vez eu fiz um sermão desse, uma irmã chegou e falou assim, pastor, mas eu não consigo ler. Eu disse, irmã, a Bíblia diz também, bem-aventurados são aqueles que ouvem. Se você não consegue ler, então ouça a palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade de ouvir. E ouvi-la, guarde isso no seu coração, para não pecar contra ele. E assim nós estaremos sendo transformados de glória em glória. Número 5. Uma vida centrada em Cristo, que está em crescimento, é uma vida que produz frutos. Mateus capítulo 7, verso 20. Jesus fala que se a gente não morrer, de maneira nenhuma poderemos dar fruto. Precisamos morrer, o eu precisa morrer. Precisamos estar ligado à videira que Cristo Jesus, João 15. E através disso, ele vai limpar. A árvore boa é aquela que às vezes o cuidador chega e vai tirando alguns males, né? Deixa ela limpa para que ela desenvolva não sufocadamente. Então Jesus às vezes na nossa vida vai precisar fazer essa limpeza, esse corte. É dolorido sim, mas é para o nosso crescimento. Mas como é que isso surge? Através das dores que o pecado nos coloca. Tudo isso é um preparo para que o nosso caráter seja habilitado. E finalmente, a nossa vida precisa ser uma vida de adoração e de testemunho e de esperança. Hebreus capítulo 10, verso 24. Nós agora precisamos estar mais pronto agora do que antes quando conhecemos a mensagem. Porque dentro de pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. A nossa vida precisa ser um livro aberto para as pessoas. Nós temos que ser canais de bênção. As pessoas têm que se achegar a Cristo Jesus através de nós. É isso que Deus deseja a cada um. E uma vida de crescimento precisa ter todas essas características. Uma vida com o Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida do estudo da palavra de Deus e uma vida que produz fruto, uma vida de adoração, testemunho e esperança. E não se esqueçam disso. Em João 17, 20, nós encontramos o seguinte. Jesus fala o seguinte. Jesus ele ora para que os cristãos possam viver em unidade de espírito. Jesus fala assim como eu sou um com o Pai, que eles também sejam um em nós. E isso é refletido tanto no relacionamento entre nós, seres humanos, com Deus, e nós com os seres humanos, os nossos semelhantes. Na parábola de Mateus 25, a característica dos salvos são aqueles que visitaram os órfãos, são aqueles que visitaram os presos, são aqueles que deram de comer aos famintos. Então, a nossa vida tem que estar literalmente ligada ao próximo em favor do outro. E através disso, nós seremos habilitados para a salvação. E aqui, de maneira breve, eu vou contar rapidamente esse testemunho que ilustra a vida substituta que Cristo Jesus fez em nós. No meu país, existe um jovem que ele é conhecido como Paizinho. É estranho esse nome para você, né? É diferente. Por quê?
No meu país, quando uma criança nasce, essa criança precisa de um padrinho. Eu, por exemplo, tenho um padrinho, tá certo? E esse padrinho, ele é conhecido também como xará. Porque o xará, o que que é isso, xará? É quando uma criança ganha o nome de uma pessoa. Então, por exemplo, meu nome é José, é porque o meu padrinho chama-se José. Então, quando eu nasci, alguém estava lá e disse assim: eu vou cuidar desse garoto, eu vou ensiná-lo, eu vou amá-lo. Então, ele será meu xará. Então, o nome do Senhor José agora também é meu, porque ele é meu xará. Que lindo, não é? Agora, o paizinho é xará do pai dele. Então, ele é paizinho porque ele lembra o padrinho dele, que é o pai dele. Então, o pai decidiu colocar o nome de paizinho. O paizinho, ele viveu, ou seja, o pai do paizinho, ele viveu perto do meu município, mas assim, o município colado, literalmente, sabe? Colado ali perto. Um só estado e municípios vizinhos, mesmo estado. Então, esse paizinho, ele cresceu tendo os ensinamentos corretos da palavra de Deus, do amor de Cristo. Um pai tremendamente abençoado. Só que esse menino, quando cresceu, ele entendeu que não é mais necessário ele seguir a vida de Cristo Jesus. Ele havia se tornado um dos maiores ladrões que o meu estado já conheceu. Ele roubava, ele era conhecido por fazer grandes assaltos. Até chegar um momento que a polícia tentava e tentava e não conseguia. Aí a comunidade resolveu fazer justiça com os próprios. Uma coisa que vocês não sabem, que curiosidade, no meu país, é quando a comunidade decide fazer justiça com mãos próprias, existe um nome que é dado. Se uma pessoa fazer algo errado e eles gritarem assim, gatuno, que é um nome que significa ladrão, ladrão, aí todo mundo vai atrás dessa pessoa. E o meu município não é tão desenvolvido em algumas regiões. As pedras você nem precisa comprar, você encontra no chão. E as pessoas fazem de tudo. Qualquer objeto que eles pegam, eles apedrejam. E aquele dia parece que estava sendo decretado o dia de morte do paizinho. O paizinho, ele assaltou uma bolsa de uma senhora, que ele roubar o celular. A senhora percebeu, ela gritou. E a comunidade já estava de saco cheio. E aquele dia todo mundo decidiu matar o paizinho. Então o paizinho corria, ele fugia, fugia. As pessoas davam corrida para ele, pegavam pedras, jogavam nas costas, na cabeça dele. Ele sangrava. Ele caiu algumas vezes, tropeçou durante o momento que ele corria. Até o momento que ele sangrando, sujo, ele lembrou só de uma pessoa, do pai dele que o amava tanto. Ele olhou para trás, não, daqui a pouco eu só pego. A minha vida vai acabar, porque agora eu caí nas mãos da comunidade. Ele disse, a única pessoa que pode, talvez, ter compaixão de mim é o meu pai. O único que não me trocaria por nada. O paizinho, ele corria, ele corria. E quando ele viu a porta da casa, ele abriu e fechou rapidamente e entrou debaixo da cama. Foi nesse momento que o pai dele, no momento de reflexão, levantou. E ele viu sangue. E de repente assustou, porque viu pessoas batendo na porta, querendo arrombar. E disseram-se, paizinho, se você não sair daqui a alguns minutos, nós vamos destruir essa casa. E você vai morrer com ela. Essa é uma história real. Tem livros contando essa história. Foi dali que o pai do paizinho, ele gritou, apelou à comunidade, disse assim, gente, por favor, não destroem a minha casa. Daqui a pouco eu vou tirar o paizinho daqui. E aí ele chamou o paizinho, tirou debaixo da cama, o paizinho transpirando com sangue. E o pai disse assim, paizinho, essa não foi a vida que eu quis para você. Eu te ensinei os caminhos corretos de descer. Agora veja o que você próprio buscou pelos seus próprios caminhos. Ele disse, agora não tem mais o que fazer. Se você não morrer agora, eu não te colocar lá fora, a nossa casa é destruída, eu perco tudo, e os seus irmãos também percarão tudo. Ele disse assim, hoje é o último dia.
Mas o pai dele disse assim: paizinho, antes que você morra, eu quero fazer um pedido para você. Eu vou abrir a porta daqui a pouco, porque eles vão derrubar se eu não abrir. Mas eu não quero que você morra do jeito que você está. Eu quero que você morra com as minhas vestes. Por isso eu quero pedir para você, para que possamos trocar as vestes. Mas eu disse assim: mas como assim, pai? Disse: só me dá as suas vestes. Não há mais tempo para negociar. Porque os pais diziam: paizinho, saia, ou a gente destrói. O pai apelou pela última vez. Ele vai sair. E ele trocaram as vestes. Foi dali que o pai pediu para ele ficar. Ele disse que vai pegar alguma coisa rápido. E foi pegar a morte do paizinho. Quando ele saiu, trancou a porta. E com aquela roupa cheia de sangue, as pessoas acharam que era o paizinho. A história fala que o pai dele foi apedrejado de maneira tão cruel que apenas o vizinho, quando percebeu que não era o paizinho, ele gritou: por favor, parem, parem. E o paizinho destruiu a porta, arrombou a porta porque o pai havia trancado. Ele chorava cruelmente, ele falava: não, parem, é meu pai, é meu pai. E quando o paizinho chegou, se jogou diante do pai, era tarde demais. A vida dele já estava quase acabando. Foi dali que o pai dele disse assim: paizinho, hoje você está morrendo. Eu estou levando as suas vestes. Mas eu te peço uma coisa: a vida que você tem é uma vida substitutiva. É a minha vida que eu te dou. E viva ela como se fosse eu vivendo ela. Porque eu morri com a vida que você tinha e com suas vestes. Você tem as vestes novas e honra essa vida. Paizinho, ele vive e é um grande missionário para a honra e glória de Deus. Porque a vida que ele vive não é mais a dele, é a vida do testemunho que o seu pai deixou. Jesus, ele fez isso com você e comigo também. A vida que você e eu temos não é nossa vida, apenas. É uma vida que foi dada em face à morte que a gente merecia. Jesus, ele pagou o preço e morreu por nós. Essa vida que você tem, essas vestes que você usa, veste-a para que seja um testemunho vivo do que Cristo fez em sua vida. E um dia, quando ele voltar, ele nos dará de maneira clara e nítida as vestes brancas e viveremos com ele para todo sempre. E que Deus nos abençoe. Essa é uma história que ilustra claramente a substituição, a troca que o Evangelho prega. E aqui finalizamos a nossa contribuição hoje. Agora já passei 3 minutos. Não sei se é. Agora é com você, Ana Cláudia. Obrigada, pastor, pelo estudo, pela história, muito impressionante, né? A gente fica até imaginando a cena. Obrigada, pastor. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa. Ô, pastor, sobre o tema, né, de crescer em Cristo, é, a gente pode concluir, então, assim, que se eu não estou crescendo, tem algo de errado, né? Porque a vida do cristão ao lado de Cristo, a gente nem vai crescer o suficiente para não precisar crescer mais, né? Porque aqui nesse mundo a gente não vai ser perfeito, Uhum. né? Acho que o crescimento ideal vai ser lá na eternidade. Mas aqui, enquanto estivermos aqui, a nossa vida não deveria ser uma constante, assim, né? Horizontal, ela tem que ser uma subindo, sempre E, subindo, né? uhum. Sempre há algo para a gente aprender mais, sempre há algo para a gente fazer mais, né? E um texto que eu prego assim, com muita ênfase, assim, eu acho que é uma. Para mim, se você me perguntar, pastor, qual é o seu texto preferido? Eu não tenho um texto preferido, mas eu tenho um capítulo preferido, que é Gênesis 5. Fala de genealogia. Quem não gosta de genealogia, você vai falar no nasceu, cresceu e acabou. Mas o que mexe tanto comigo nessa genealogia é que a gente vê o crescimento de Enoque, o crescimento em Cristo. Ele cresce de tal maneira que a Bíblia faz uma comparação entre todos aqueles que adoravam a Deus, que também tiveram crescimento. Só que a Bíblia fala assim: eles cresceram e morreram, cresceram, viveram e morreram, tiveram filhos e filhas. Enoque também teve filhos e filhas. Mas só que quando a Bíblia chega em Enoque,
Deus fala assim, ó, em outras palavras, ele falou assim, cara, esse menino cresceu tanto, ele me ama tanto, eu acho que ele não é mais digno de estar nesse mundo. Eu vou torná-lo um exemplo. É por isso que ele não pode ficar mais aqui na terra. Eu vou levá-lo comigo. E quando ele ia chegar até ele, não, que ele fala assim, e já não era, porque Deus o tomou para si. O crescimento em Cristo é uma vida que quando Jesus olha para a nossa igreja, ele pode ver muitas pessoas, poxa, fulano me ama, fulano me ama. Mas Jesus precisa parar quando ele olha para a gente. Ele fala, nossa, desse eu me agrado, porque se anda comigo. Esse é diferente. Então, isso é crescimento em Cristo. Eu amo esse texto porque todos os dias é não que me desafia a viver uma vida de intimidade com Cristo Jesus. E, É, pastor, esse Enoque, ele também me chama a atenção, porque eu fico pensando, imagina, você fica pensando em Deus 24 horas, é assim, é uma luta, sabe? É uma luta, a gente às vezes está, tipo assim, trabalhando, a gente está ali pensando em Deus, de repente alguma coisa te distrai, e aí de repente não volta, é o dia inteiro aquela vai e volta, vem pensamento, vem os versos, daqui a pouco vai embora de novo, volta, nossa, é uma luta. Sim. Por isso, irmã, que a gente tem que fazer o que ele fazia, né? Às vezes se isolar. Isso não é pecado, você não vai ser chamada extremista, viu? Mas não Sim, sim. ponte, sabe? Às vezes. Você pode ir se quiser. Mas às vezes é aquele momento que a gente para, né? Por exemplo, ontem mesmo, quando era uma da manhã, eu parei para conversar com Deus. Ficar mais tempo com Ele. Eu não vi o tempo passar, mas não é tudo. Falei, Senhor, agora é contigo. Eu estou aqui. Eu faço isso, eu sou pecador. Eu sonho isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E cadê você? E vai conversando, vai dialogando com Ele. E Enoque fazia isso. Então, quando a gente faz isso, eu acho que isso não é uma terapia, mas é terapêutico. E nos momentos difíceis do dia a dia, você vai lembrar desse momento com Deus. A gente ouve Deus falando, meu filho, é ali, porque a palavra está dentro. E a gente tem essa intimidade, né? Sim, Esse assunto é extraordinário, crescimento em Cristo. E por mais que a gente passe dificuldades, o poder que é em Cristo Jesus é maior. Ao invés dos nossos pecados, Satanás, a gente ainda não é perfeito, Satanás vai nos acusar. Mas lembre-se do texto de 1 João, que Jesus é maior que o nosso coração. Às vezes a gente está ali ligado, mas o nosso coração nos acusa. Você diz assim, sim, eu sou falho, eu sou pecador. Mas aquele que me ama é maior do que os meus pecados e do meu próprio coração, porque ele é enganoso. tem mais? Acho que a palavra-chave assim, do crescimento é a intimidade, né, pastor? Às Intimidade. vezes a gente pode conhecer mais intelectualmente, mas, né, assim, é um conhecimento superficial, né? Ah, eu já li tudo a Bíblia, mas se não tem intimidade com Deus, não vai mudar nada. Sim, Eu acho que o que motiva a gente crescer, não é o que motiva, assim, o que causa o crescimento em nós é a nossa intimidade com Deus, né? isso. A gente analisou, eu só quero ler um texto aqui que me chamou muita atenção, veja só. Fala assim, isso é muito interessante, achei muito bacana. O texto diz assim, não somos salvos pelo Cristo que é bom, nem pelo Cristo homem Deus, nem pelo Cristo grande mestre, e nem pelo Cristo impecável exemplo. Somos salvos pelo Cristo da cruz. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais ele não tinha participação, ele não pecou, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebamos a vida que a ele pertencia. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E finalmente, a cruz é um instrumento de Deus para efetivar a reconciliação do homem com ele. Deus estava em Cristo, declara o apóstolo Paulo, reconciliando consigo o mundo. Por causa do que ele fez na cruz,
podemos nos apresentar diante de Deus sem pecado e sem medo. Ou seja, diante de Cristo, somos considerados justos, porque Ele não vê mais os nossos pecados. Ele vê a justiça de Cristo. Jesus não achou tão grande, aquela coisa bonita, mas quem morreu para nós é o Cristo da cruz, que se fez homem como nós. Aquele que nos entende e que nos ama em todos os detalhes. E Ele, por nos conhecer, Ele nos considera justos. Às vezes nós estamos assim, não, nós não somos justos, pecamos, é verdade. Mas em Cristo Jesus nós somos. E ninguém tem o direito de nos julgar e nem de nos condenar. Por isso que a vida tem que ser constante, todos os dias. Uma vida de santidade, em santificação. Até quando, pastor? Até a vida toda. E Paulo ele termina dizendo assim, somente quando Cristo vier, ele fala no abrir e fechar do olho, ele fala que agora, nesse momento, nós teremos vitória sobre a morte. Ele diz que perguntará, onde está o morte? O teu aguilhão. Nesse momento, poderemos dizer, está consumado. Somos completamente perfeitos em Cristo Jesus. E o pecado acabou. E nós vencemos a guerra. Enquanto esse dia não chegar, devemos continuar em oração, no estudo da palavra, falar com os outros sobre o amor de Cristo Jesus e viver essa grande esperança de que em breve Jesus vai voltar. O mais importante não é quanto tempo falta, mas é quanto mais o tempo passar, mais nós vamos nos desenvolvendo nele. É não que não estava preocupado quando é que ele vem. É que quanto mais o tempo passava, mais ele se tornava íntimo com ele. E por isso ele foi levado para o céu. Jesus pode demorar, quando é que vai vir? Não sabemos. Mas essa não é a sua preocupação. O seu foco é cresça em Cristo Jesus. Que ele vai vir. Tem mais? Então vamos tirar nossa foto e aí depois o pastor faz oração para encerrar o estudo. Quem quiser sair na foto, se prepare aí, abra sua câmera, mostra aí sua Bíblia, a palavra, e eu vou preparar aqui a ferramenta. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ah, tá esperando. Isso, 1, 2, 3 e... Ok. Pastor, faça a oração Tá bom. e a próxima semana nós teremos temporada do Upgrade, né? Então nós teremos a semana toda de palestras, né? Convido aqui algumas pessoas que são novas aqui no Upgrade. Se você quiser participar dessa temporada, entra lá no outro grupo, né? Do Upgrade Temporadas e lá você vai receber o link todos os dias, né? É uma semana muito especial que a gente faz uma vez por mês. Então, aí depois da temporada, na outra semana, a gente volta com o estudo bíblico. Aí nós teremos um outro instrutor bíblico, aí eu vou dar um pouquinho de folga para o pastor José. O pastor José já se comprometeu a ser o nosso querido Step, viu, pessoal? De vez em quando vocês vão ver ele aí. Obrigada, viu, pastor? Saiba que isso é muito especial para nós, esse apoio é muito bom, muito especial mesmo. Então é isso. Obrigada mais uma vez e faz oração conosco para encerrar. Vamos lá. Querido Deus de amor, nosso Pai, nosso Criador e nosso mantenedor. Senhor, nós te agradecemos por esse amor tão grande, tão exaustivo, por este sacrifício que o Senhor fez, para que agora possamos viver uma vida que a gente nem merece. Uma vida de paz, de confiança, de tranquilidade e de busca constante, porque o maior desejo dos seus é um dia estarmos juntos na eternidade para sempre. Senhor, por favor, não permita que ninguém aqui presente se perca, mas que todos sejamos salvos para a honra e glória do teu santo nome. Continue preservando, colocando o nosso nome no livro da vida. E se porventura existe um nome aqui que não consta, coloque-o, Pai, por amor ao teu nome, e sele-o com teu sangue, para que dentro de pouco tempo possamos estar contigo, Senhor. Abençoa o nosso dia e nos ajuda a lembrar em cada momento que nós temos poder em Cristo Jesus. E também te agradecemos pela vida dos nossos irmãos aqui presentes,
que de manhã cedo dedicam esse tempo para passar contigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor recompensa, o Senhor honra aqueles que te honram também. Abençoa a vida dos meus queridos irmãos aqui presentes e daqueles que tinham que sair mais cedo por causa das atividades do dia a dia. Esteja com eles também aonde eles estiverem e aonde eles irão. E abençoe as nossas famílias que aqui estão representadas. Perdoa os nossos pecados, salva-nos para o teu reino. E te agradecemos pela sua palavra e pela compreensão dela, e principalmente a compreensão do caráter de um Deus tão amoroso que fez tudo, mas tudo, para que possamos ser salvos. Nos ajuda a nos beneficiar dessa graça, para que possamos te conhecer cada vez mais. Um Deus cheio de amor, cheio de graça e de verdade, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Nós oramos pela fé, unicamente nos méritos de Cristo Jesus, porque sabemos que nesse nome podemos todas as coisas, e muito mais do que pensamos, ou até mesmo pedir. Que seja feita unicamente a sua vontade. Assim oramos e o fizemos, no nome de Jesus, na certeza de que o Pai ouve e atende as nossas orações. Amém. Amém. Pessoal, então, um ótimo restante de semana para vocês. Bom trabalho, bom descanso aí para todos. Pastor, obrigada mais uma vez, viu? Deus te abençoe, continue guiando aí seu ministério, renovando as suas energias físicas e mentais e espirituais cada dia. Amém. A gente se vê então na temporada. Vamos orar por essa temporada, pelo nosso palestrante, sou palestrante, e tenho certeza que vai ser bem. Então se programe. Tchau, pessoal. Tchau, tudo de bom.